Olá, eu sou o Pascoal da Tropa 4x4 e sempre que eu apresento o Tropa Temp, que é o nosso medidor digital de temperatura do bloco ou cabeçote do motor, eu falo das diversas vantagens como medição precisa em tempo real, alarme sonoro e visual, facilidade de instalação, e eu falo inclusive que o condutor vai mudar a maneira de dirigir o veículo. E para exemplificar isso, eu fiz dois vídeos no mesmo percurso, que é um aclive de aproximadamente uns 3 km, com a minha Toyota Bandeirante, e dirigi ela de maneiras diferentes. Uma condução eu fiz ela forçando o veículo e outra condução eu fiz sem forçar o veículo. E você vai ver a diferença de temperatura que dá no final do percurso, né? E no vídeo você vai ver que às vezes o visor do Tropa Temp ele vai ficar piscando, tá? Mas isso não acontece quando você utiliza o Tropa Temp, tá? Isso é só por causa de uma incompatibilidade entre a filmadora e o visor do Tropa Temp, mas que a olho nu você não consegue verificar essa diferença, tá? E agora nós vamos verificar como é que ficou os vídeos. Então esses são os vídeos, tá? O da esquerda sem forçar o veículo, o da direita forçando. A temperatura do sem forçar, por causa do percurso, está um pouquinho mais alta, está começando com 81 graus e o forçando começando com 79. Então, mas daqui a pouquinho o forçando vai ultrapassar. Então, sem forçar, eu conduzi com uma pressão da turbina por volta de 0,4, 0,3, 0,5. E o forçando, eu já trabalhei com a pressão da turbina um pouco mais alta, por volta de 0,8 até 1 kg, 0,7, né? Mantendo RPM acima de 1900 RPM, né, e forçando. Então eu gravei na minha Toyota Bandeirante, com a moto Toyota Bandeirante 1993. Ela tem um motor OM 364, que é o mesmo do caminhão Mercedes 709, tá? Mas meu motor ele já é turbinado, já troquei pistão, troquei comando de válvula, troquei jet cooler, então ele está preparado para ser turbinado. Ele é 5 marchas, relação alongada, então você vai ver ali a temperatura ali no forçando já passou dos 95, enquanto sem forçar está em 93 graus, 97 graus no forçando, e o sem forçar está por volta de 94. Então a velocidade por volta de 87 no forçando e 70 sem forçar. Então dá bastante diferença na temperatura do veículo. No comparativo dos vídeos foi possível notar a diferença final da temperatura da maneira de condução. Então no sem forçar, a temperatura final ficou em 95 graus Celsius e forçando ficou em 101 graus Celsius. E olha que a temperatura inicial do sem forçar começou com 81 contra 79 do forçando, né? O meu carro geralmente trabalha entre 78 e 84 graus, conduzindo em reta, em pequenos aclives. Quando tem uma subidinha um pouquinho maior, aumenta um pouquinho, mas sempre nessa temperatura. Mas se eu ligar o ar-condicionado, por exemplo, ele já sobe já uns 5 graus, mais ou menos, na temperatura de trabalho. Tá? E essa diferença também acontece com vários carros, não é só com a minha Toyota Bandeirante. Eu fiz teste com outros veículos e você também vê que a temperatura varia na maneira que você conduz. Claro que em alguns veículos ela fica maior, em outros veículos essa temperatura não é tão diferente, tá? Mas é muito importante você saber como é que está o seu veículo, do jeito que você está dirigindo, se você sabe como é que se comporta o seu veículo, né? Então você consegue diminuir um pouquinho, acelerar um pouquinho, ir para a direita, para deixar o veículo esfriar um pouquinho, né? Então você consegue ver isso. E nos marcadores originais dos carros, geralmente o ponteiro fica ali na posição de trabalho e não mexe. Então mexe muito pouco, então você sobe nada e só vai subir quando o carro começou a esquentar demais. Tá? Isso aí já pode ser tarde. Então você vendo que o carro está esquentando, você já pode tomar providências antes de acontecer algo pior, como queimar uma junta, estragar um cabeçote, fundir o motor, né? Então você tem um recurso a mais no seu veículo e bem preciso, de confiança, e com um alarme sonoro, alarme visual, que vai te alertar um possível problema do veículo, seja na maneira de conduzir, ou seja, por exemplo, uma falta d'água, uma bomba d'água, alguma coisa que parou e seu veículo não tá refrigerando corretamente. Então o Tropa Temp ele serve para vários tipos de veículo. Quem quiser saber mais informações do Tropa Temp é só entrar em contato por algum desses meios que está aqui na descrição do vídeo, tá? Espero ter ajudado. Muito obrigado.